Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que é a base da urologia e, honestamente, de toda a medicina, a semiologia. Exato. A gente pegou uma pilha dos livros mais importantes do Brasil sobre o assunto, o clássico Porto em Porto, o Manual da USP, o Guia do CPMED e o livro do José Rodolfo Rocco. Uma bibliografia de peso. E a nossa missão aqui é extrair o ouro dali. Não só o quê, mas principalmente o porquê de cada passo do exame urológico. É isso, é menos sobre decorar uma lista de manobras, sabe? E mais sobre entender a história que o corpo do paciente está tentando contar. A semiologia é, a nossa gramática para ler essa história. E em urologia, onde as queixas são muitas vezes íntimas, cheias de nuances, dominar essa linguagem é tudo. Perfeito. Então, para a gente tornar isso mais prático, vamos construir um caso? Boa. Imagina um homem de 60 anos que chega ao consultório com uma queixa bem vaga. Doutor, estou com dificuldade para urinar. Nosso trabalho, usando só a semiologia, é ir dessa queixa genérica a um diagnóstico diferencial preciso. Certo. A conversa, a anamnese, é nosso primeiro conjunto de pistas. Por que ela é tão crucial aqui? Porque essa dificuldade para urinar pode significar mil coisas. E em urologia, o paciente muitas vezes não vai oferecer os detalhes de bandeja por vergonha ou constrangimento. Entendi. Por isso, a anamnese é onde se constrói a confiança. Todos os nossos materiais de base, especialmente o Porto e o Manual da USP, são enfáticos nisso. O ambiente precisa ser seguro, empático, livre de julgamentos. Aquele momento inicial, onde se garante o sigilo, não é formalidade. É a chave que abre a porta para informações que o paciente talvez nunca tenha contado a ninguém. Então, a conversa inicial não é só sobre coletar dados. É quase uma manobra terapêutica em si, para reduzir a ansiedade antes mesmo de qualquer exame. Precisamente. E essa conversa tem uma estrutura, claro. Seguindo o roteiro clássico, a gente tem a identificação, a queixa principal, a história da doença atual, a HDA. Que é o coração de tudo, né? É o coração de tudo. É onde transformamos a queixa vaga de dificuldade para urinar em dados concretos. Certo. Então, na prática, como a gente desempacota essa queixa? O que o nosso paciente hipotético de 60 anos pode estar realmente sentindo? É aqui que a gente investiga ativamente. As fontes nos dão um verdadeiro checklist investigativo. Primeiro, as alterações miccionais. Ok. A gente pergunta, essa dificuldade é para começar a urinar, o jato está mais fraco. Isso é hesitação. O senhor sente que a bexiga não esvaziou por completo? Isso é esvaziamento incompleto. Certo. Tá indo ao banheiro muitas vezes ao dia, mas sai só um pouquinho. Isso é pulaciúria. E à noite, precisa acordar para urinar. Isso é anoctúria. Veja como a queixa vaga já começa a ganhar forma. É como um detetive juntando as peças. E se o paciente dissesse, doutor, estou indo ao banheiro toda hora, mas sai pouco, e ainda acordo 3 vezes à noite? Essa combinação de polaciúria e noctúria já aponta para um problema mais específico na bexiga ou na próstata, certo? Exatamente. Já nos dá um alvo. Outro pilar fundamental é a dor. A dor. Uma dor lombar que vem em ondas. A famosa cólica, nos faz pensar imediatamente em cálculo renal. Sim. Mas se a dor for mais embaixo, na região perineal, pode ser uma prostatite. Se for no testículo, a história é outra. E claro, os sintomas genitais masculinos. A gente precisa perguntar ativamente sobre a função sexual. Disfunção erétil, diminuição da libido. A saúde urológica e a sexual estão intimamente ligadas. Sempre. Isso que o paciente nos contou na conversa cria um mapa mental de suspeitas. Agora, o exame físico é como vamos confirmar ou descartar os pontos nesse mapa. Começando pelos rins, que é onde a dor dele poderia se originar. Perfeito. E o exame físico também tem seus rituais. Privacidade, boa iluminação e, fundamentalmente, explicar cada passo. O examinador se posiciona à direita do paciente.
A gente segue os 4 pilares: inspeção, palpação, percussão e ausculta. Mas aqui está o primeiro pulo do gato. Em um adulto saudável, os rins não são palpáveis. É? Não. Eles estão escondidos lá atrás, no retroperitônio. O objetivo da palpação não é achar o rim, mas sim detectar quando ele está anormalmente grande. Se os rins são tão difíceis de palpar, qual é a real utilidade daquelas manobras clássicas que a gente vê nos livros? Elas realmente funcionam no dia a dia? Ótima pergunta. Elas são mais do que apenas tradição. São ferramentas de precisão para situações específicas. Os livros de Rocco e da USP descrevem as principais. O método de Guion, com o paciente deitado de costas, é o padrão ouro. Certo. Uma mão apoia a lombar por baixo e a outra mergulha no abdômen, tentando sentir o polo inferior do rim na inspiração. E as outras? Por que existem métodos diferentes? É aí que entra a arte. O interessante é que cada manobra tem um propósito sutil. Se você suspeita que o baço aumentado está confundindo a palpação do rim esquerdo, por exemplo, você usa a manobra de Israel, com o paciente deitado de lado. Ela usa a gravidade para ajudar a separar os órgãos. Ah, entendi. Já o método de Golete, com o paciente em pé e um joelho numa cadeira, é fantástico para relaxar a musculatura abdominal de alguém mais tenso ou musculoso. Não é sobre fazer todas, é sobre saber qual usar em cada situação. Isso muda tudo. Não é uma lista, é uma caixa de ferramentas. E agora, a manobra que todo mundo conhece, mesmo que de vista, a punho-percussão. Aquela que parece um golpe de karatê nas costas. É o famoso sinal de Giordano. Exato. E apesar da aparência, o golpe é bem leve. Se o paciente pula de dor com essa simples vibração, o sinal é positivo. E o que isso quer dizer? Isso sugere fortemente que a cápsula que envolve o rim está distendida e inflamada. As causas clássicas são uma infecção, a pielonefrite, ou um cálculo obstruindo a saída da urina, causando um inchaço no rim. É um sinal de alerta vermelho. E ainda nessa região, antes de descermos, e a bexiga? Como ela entra no exame? A bexiga só se torna examinável quando há um problema, especificamente quando ela não consegue esvaziar e a urina se acumula. Isso cria o que a gente chama de bexigoma. Bexigoma. Na palpação e percussão da região logo acima do osso público, você encontra uma massa lisa, arredondada, que soa maciça à percussão. Se o nosso paciente de 60 anos tiver isso, a dificuldade para urinar dele ganha um nome: retenção urinária. O quebra-cabeça vai se montando. Saímos dos órgãos internos e vamos para a genitália externa. É uma área delicada. Como abordar o exame de forma sistemática para não deixar nada passar e, ao mesmo tempo, ser respeitoso? A sistematização é a chave do respeito, porque ela torna o exame eficiente e objetivo. O guia do CPMED sugere uma ordem lógica: virilha, pelos pubianos, pênis, corpo, prepúcio, glande, meato e, por fim, escroto e períneo. Certo. Na inspeção do pênis, procuramos por algo que pode ser alarmante para o paciente: uma curvatura acentuada. Isso pode indicar doença de Peyronie. Peyronie. Que é basicamente a formação de um tecido cicatricial, uma placa fibrótica dentro do pênis que o puxa para um lado. A palpação depois vai confirmar se sentimos essa área endurecida. E outras coisas na inspeção? Olhamos tudo. A posição do meato retral, se ele não está na ponta, pode ser uma hipospádia. Vemos se o prepúcio retrai completamente para descartar a fimose. Buscamos lesões como vesículas de herpes ou verrugas de HPV. Certo. Depois, na virilha e no escroto, procuramos abaulamentos. Uma hérnia inguinal, por exemplo, pode ficar muito mais óbvia se pedirmos para o paciente ficar de pé e tossir ou fazer força. É a manobra de Valsalva. E a palpação? O que o toque adiciona ao que a gente já viu? A palpação é confirmatória e investigativa. No pênis, além de buscar as placas de Peyronie, fazemos a ordenha da uretra, uma compressão suave para ver se sai alguma secreção, sinal clássico de uretrite. Mas é no escroto que a palpação se torna absolutamente crítica. A grande questão é, se encontrarmos um nódulo, uma massa, o que é? E aqui temos uma técnica genial pela sua simplicidade. A transiluminação, certo. Exato.
Com a luz do ambiente reduzida, você encosta uma lanterna na parte de trás do escroto. A lógica é simples. Se a luz atravessa a massa e ela brilha como um balão vermelho, o conteúdo é líquido. Líquido. Pode ser uma hidrocele, acúmulo de líquido, ou uma espermatocele. Se a luz é bloqueada, a massa fica opaca, sólida, e isso é um sinal de alerta máximo. Pode ser um tumor testicular, uma hérnia ou uma varicocele. Você mencionou varicocele como uma causa de massa sólida. O que exatamente está acontecendo ali para dar aquela sensação clássica de saco de vermes? A varicocele é a dilatação das veias que drenam o testículo. Pense em varizes, mas no escroto. Certo. Elas formam um emaranhado de vasos sanguíneos que, ao toque, realmente parece um saco de minhocas ou vermes. É uma descrição estranha, mas incrivelmente precisa. Todo estudante de medicina aprende. E dentro desse exame do escroto existe a situação de emergência, o escroto agudo. Isso soa urgente. E tempo é testículo, literalmente. A principal suspeita é a torção testicular, quando o cordão espermático gira e corta o fluxo de sangue. A dor é súbita e excruciante. Imagina. O manual da USP detalha os sinais clássicos. O testículo afetado fica mais elevado e horizontalizado. É o sinal de Angel. Mas o sinal mais fiel, a cereja do bolo semiológico, é a ausência do reflexo cremastérico. Isso é fascinante. Pensar que um reflexo tão simples, quase um detalhe neurológico, pode ser a linha que separa uma emergência cirúrgica de um quadro menos grave. É o tipo de detalhe que a tecnologia jamais substituiria. Exatamente. Você estimula a parte interna da coxa e o testículo do mesmo lado deveria subir. Se isso não acontece num quadro de dor aguda, a chance de ser torção é altíssima. É um dado que você obtém em 10 segundos e que pode salvar o órgão. Isso nos leva ao passo final e talvez o mais temido, o toque retal. Ele tem uma reputação complicada, mas sua importância na neurologia é imensa. Vamos desmistificá-lo. Com certeza. O principal objetivo do toque retal na urologia é avaliar a próstata. É uma ferramenta, assim, insubstituível na detecção de câncer de próstata, que muitas vezes não dá sintoma nenhum no início. Certo. O exame é rápido, dura segundos, e as posições, deitado de lado, ajoelhado ou em pé inclinado, existem para encontrar a que for mais confortável para o paciente. O relaxamento é fundamental. E o que exatamente o dedo está procurando lá dentro? O exame é uma sequência. Primeiro, a inspeção externa da região anal. Depois, ao inserir o dedo, a gente avalia o tônus do esfíncter. Então, fazemos um giro de 360 graus para sentir as paredes do reto. E, finalmente, o foco principal, a próstata na parede da frente. E aqui, temos que avaliar 3 características. Tamanho, consistência e dor, correto? Como a gente traduz isso em achados práticos? Pense na próstata como uma laranja. Primeiro, o tamanho. O normal é como uma castanha portuguesa. No nosso paciente de 60 anos com dificuldade para urinar, é provável que a gente encontre ela aumentada. Certo. Se for um aumento global, liso, é sugestivo de hiperplasia prostática benigna, a HPB, a causa mais comum dos sintomas dele. A laranja inteira cresceu, mas a casca continua lisa. E a consistência? É aí que mora o perigo. Exatamente. A consistência normal é fibroelástica, tipo a ponta do nosso nariz. No câncer, o que a gente procura é a quebra desse padrão. É como se um caroço de azeitona, duro, pétreo e irregular, crescesse dentro da laranja. É esse nódulo endurecido que o dedo procura. Entendi. E, por fim, a dor. Se a próstata estiver extremamente sensível ao toque, podemos estar diante de uma prostatite, uma inflamação. Um único exame, 3 informações cruciais. Lembro de um caso em que um paciente jovem veio com dor testicular. A suspeita de tumor era alta, mas o toque retal revelou uma próstata extremamente dolorida. Era uma prostatite aguda irradiando a dor. O toque mudou o diagnóstico de câncer para uma infecção tratável. Mostra o poder do exame completo. Exato. Que jornada! Do dificuldade para urinar do nosso paciente, passamos por um funil de investigação, da conversa detalhada, às manobras precisas, e agora temos hipóteses muito mais claras. Provavelmente uma HPB, mas com a necessidade de descartar um câncer de próstata.
Que mensagem final amarra tudo isso? A mensagem é que a semiologia urológica é um processo investigativo que integra arte e ciência. A HDA bem feita direciona o exame físico e os achados do exame físico refinam as hipóteses da conversa. A habilidade não está só em saber fazer a manobra, mas em saber por que está fazendo e como interpretar o resultado dentro do contexto do paciente. É a dança entre a escuta e o toque. Perfeito. E para encerrar, como sempre, algo para a gente pensar. Com a popularização de exames de imagem avançados, ressonâncias, tomografias, existe a tentação de pular etapas do exame físico. A tecnologia parece oferecer um atalho mais objetivo. Claro. No entanto, um sinal clínico simples, como a ausência do reflexo cremastérico num quadro de dor escrotal aguda, pode ser o fator decisivo para salvar um testículo. É uma decisão que precisa ser tomada em minutos, não nas horas que se leva para conseguir uma ultrassonografia de emergência. Um tempo que a espera por um exame de imagem pode simplesmente não permitir. Exatamente. E isso nos leva a uma questão fundamental. Na era da medicina de alta tecnologia, como a gente garante que essas habilidades clínicas, que são a base do nosso raciocínio e, por vezes, vitais, sejam não apenas preservadas, mas continuamente aperfeiçoadas e, acima de tudo, valorizadas?